Não poderia ser diferente da Laís. Um clima de muita alegria por parte da torcida do Atlético Paranaense, que chegou confiante e está saindo ainda mais comemorando a classificação pela primeira vez na história do clube à final do Campeonato Brasileiro. E o pensamento da torcida é somente um: que venha o São Caetano. Com relação à torcida do Fluminense, evidentemente os torcedores já foram embora, já abandonaram o estádio, infelizes com a derrota. Laís. Está na lua. Sabia que foi posto dentro de um baú? Armando Nogueira, Atlético Paranaense jogando em casa com o apoio da torcida, é um time perigoso, a torcida empurra mesmo, né? Existem esses estádios pequenos, assim, por exemplo, como a Bombonera, não é? A Bombonera em Buenos Aires, o que é a Bombonera? É um estádio pequeno, com características de arena, entendeu? Em que a torcida exerce uma pressão de panela de pressão sobre o adversário. E isso é fundamental, porque a gente esquece, fica achando que o jogador é insensível. Não, o jogador tem dor de barriga no vestiário, tem cãibra, é um ser humano como outro qualquer. E aquela pressão, ajudando o seu time, acaba dando uma... É aquela coisa que diz o Nelson, aquilo é a alma do time, a torcida é a alma do time. Por que você me disse, mas não tem... Está entre os três primeiros, que é Atlético Mineiro, os três melhores públicos, que é Atlético Mineiro, Bahia e Fluminense. Melhores em quantidade. Mas você vê, o Maracanã, ele tem hoje cerca de 90 mil lugares, não é? Por aí. O Atlético Mineiro tem, pelas contas aqui do Daniel, ele tem 72 mil lugares. O Mineirão. O Mineirão tem 72 mil lugares. O Fonte Nova tem 80 mil lugares. E o Arena da Baixada tem 30 mil lugares. Se couber 100 mil, entrariam 100 mil. Você tem dúvida? Eu acho que em alguns jogos entrariam 1.000. Aliás, na maioria dos jogos do Atlético Paranaense, seguramente. Então podemos dizer, Armando, que o Atlético Paranaense nesse Campeonato Brasileiro foi o Boca Juniors brasileiro, seria isso? Foi do ponto de vista da panela de pressão, eu não tenho a menor dúvida. E a torcida fica ali pertinho do campo mesmo. E cantando um hino que é um hino épico, o hino do Atlético Paraná. Eu tenho acompanhado isso, porque eu me encantei por esse assunto de hinos, e eu tenho ouvido os hinos dos clubes, dos principais clubes brasileiros, e o hino do Atlético do Paraná é um dos mais empolgantes que existe. E a torcida canta o tempo inteiro o hino. Vamos ver então como é que foi esse jogo? Vamos lá. Bom, foi a batalha que se esperava. E o Atlético fez valer a força da torcida. Veja de novo como foi. Kleberson, um dos jogadores mais importantes do time. De novo o Kleberson. E aí a falta. O Regis saiu para não perder a viagem e já toma o primeiro cartão amarelo da partida com 1 minuto, Cerdeira. Momento de expectativa na Arena da Baixada, o cruzamento, desvio de cabeça, Flávio tirando a sobra, Adriano bateu pro gol! Deu um susto no Murilo, tiro de meta. O Atlético começa pressionando, Adriano batendo da entrada da... Kleber, Marcão na boa, na bola, ótima roubada pro Fluminense, daí para Fernando Diniz. Tirou o Alessandro, faz o toque pro Roger na entrada da área, vem o Fluminense, Roger bateu na trave! Júnior! Boa jogada do Fluminense, principalmente na roubada de bola do Marcão aqui, quando o Kleber começava a armar a jogada de ataque. Alex Mineiro, Alessandro, faz o cruzamento pro Alex Mineiro! No travessão, falha na defesa do Fluminense. Grande jogada do Adriano na grande área, faz o cruzamento, olha o gol, a bola não chega no Alex Mineiro. E agora 60% do tempo de bola em jogo. Tudo bem disputado, sem nenhuma violência. Kleberson, ótima bola para o Fabiano, vem o Atlético, toque no meio, o Adriano ajeitou, demorou a bater. Travado na hora do chute, escanteio. Bola puxada para o meio pelo Caio, bateu de fora, Flávio. Kleber e André Luiz. A sobra de Adriano dentro da grande área, na habilidade. Passou bonito, Adriano pulou. Não houve nada, segue o lance. A bola para trás. O Kleber olhou para o Alex, que olhou para o Kleber.
No lance anterior também o Adriano pulou, o Luiz colocou muito bem, esperando o toque, né, no corpo, mas só que não houve. Ele caiu e levantou rapidamente. Cleberson pediu, Kleber prendeu. Passou no meio de 4, que grande lance! Pra fora! Seria um lindo gol de Kleber! Que lance sensacional! Caio com espaço pelo meio. Roger cai pela direita. Bola para Roger. Caio espera a devolução. Roger chega na grande área do jeito que ele gosta, na habilidade. Passou pelo Ney. Roger na linha de fundo. Flávio defendeu. Temos quase 44 minutos, primeiro tempo. 0 a 0 Atlético e Fluminense. Marcão. Flávio. Sidney. Ótima bola para o Magno Alves. Bateu! Gol! Um para o Fluminense, 0 para o Atlético. Rogério Corrêa vem tentar a cabeçada, saiu o cruzamento, a bola passa pelo Rogério. Nem ajeitou, ainda nem insistiu. Um chute do Gustavo. Olha o gol! Gol! É do Atlético! Alex Mineiro! O Atlético empata no início do segundo tempo. Alex Mineiro! Tudo igual na Arena da Baixada. Marcão. Paulo César. Bonito drible no Adriano. Faz o lançamento por baixo para a velocidade do Magno Alves. Que bola. Magno bateu cruzado. Flávio. Grande lançamento do Paulo César. Faltas 16 cometidas pelo Fluminense, 12 pelo Atlético. A cobrança, o desvio, Kleber, Murilo! Kleber de cabeça, Murilo defendeu. Insiste o Atlético, escanteio. Houve o toque de mão, Cerdeira? A distância é muito pequena, e mesmo que tivesse tocado no braço, seria um lance totalmente involuntário e o escanteio foi corretamente marcado. Cleberson batendo o escanteio, um para o Atlético, um para o Fluminense. Cobrança aberta, Gustavo toca de cabeça. Ainda Gustavo, pegou bonito, Murilo, deu rebote pro lado, impedimento marcado. Não vale o chute no travessão do Kleber, foi marcado o impedimento do Kleber. Alex Mineiro, cara a cara! Gol! Mineiro de novo! Ficou cara a cara! O Atlético de Alex Mineiro vira o jogo! Júnior! Uma infelicidade ali da zaga do Fluminense, né? Escorregaram e o Alex com oportunismo, né? Fernando Diniz protegeu bem a bola, fez o toque pro Rony. Nem por baixo. Falta do Nem. Sai o cruzamento para Angel. Magno Alves na entrada da área. Bateu o Magno no canto. Gol! É do Fluminense! Magno Alves! Vai se transformando no herói dos jogos finais do Fluminense. Magno Alves! Tudo igual! Atlético 2, Fluminense também 2. Ilan faz o toque, condição legal, olha o gol, Murilo! Murilo salva o Fluminense. Alessandro, Alex Mineiro, condição legal, ele ajeita para o meio, Alex bateu! Gol! Murilo reclama. Alex Mineiro. Armando, Daniel, o jogo até parecia que iria para a prorrogação. O Magno Alves fez o segundo gol ali, empatou. Olha, mas o Alex Mineiro foi o herói, Armando?
Não, houve um momento ali que eu e Daniel estávamos assistindo juntos, aliás, você estava vendo conosco também, e deu a impressão de que nos últimos 15 minutos, as pernas do time do Fluminense, que tinha jogado uma prorrogação, e a prorrogação, ela afeta muito mais do que o tempo regulamentar, sabe por quê? Porque cansa também mentalmente. E o time do Fluminense, que foi bravo mais uma vez, ele abriu um clarão. Eu até valia a pena, antes da gente chamar o Júnior, valia a pena que a gente repetisse o lance para o Daniel, para a observação do Daniel. Ele não driblou, ele tocou a bola para frente, mas havia tanto espaço. Por quê? Porque o time do Fluminense já não estava compactado. Você se lembra disso? Claro, foi o lance em que o Adriano passou pelo lado direito e levou o seu marcador. Aí abriu um espacinho. O Fabiano ou o Ilan, um dos dois, estava no meio da área. E aí o jogador do Fluminense, naturalmente, isso é natural, porque ele espera o passe. E aí, nesse terceiro gol, o gol da vitória da equipe do Atlético Paranaense, como disse o Armando, ficou uma avenidinha ali. Curta, mas a avenidinha suficiente. Olha lá o Adriano passando para a direita, foi o marcador. Na esquerda tem outro, aí ficou aquela avenidinha curta e suficiente para esse berro do Geninho aí, que é finalista do campeonato. Olha lá, o Marcão não deu tempo do Marcão chegar, não deu tempo do Regis chegar. E aí o Alex Mineiro, que hoje realmente foi herói, foi matador. Olha o Adriano passando e levando com ele o André Luiz. Olha lá, o Marcão não deu tempo de chegar. Ali o que prevaleceu claramente... Ô Júnior, você que jogou tantas prorrogações na sua carreira, 3 dias depois de jogar uma prorrogação, ô Júnior, o time não se ressente, ele não fica um pouco espoliado? É verdade, Armando. Naturalmente, isso tem um reflexo não só físico, mas mental também, né? A partida do Fluminense na última quarta-feira foi um jogo extremamente difícil para o Fluminense em todos os sentidos. Então, por isso, teve um certo reflexo hoje na parte física aqui também. Mas o lance importante desse aí foi justamente o movimento que os jogadores do Atlético fizeram, o Adriano puxando a marcação, do que se ele tivesse parado, esperando única e exclusivamente o jogador tentar a jogada individual, fatalmente ele ia esbarrar no André Luiz. Movimento do Adriano para a direita, levando o André. Aí sobrou só para o Mineiro, que ele puxou para o meio, e a gente pode dizer que foi herói mesmo, porque fez 2 gols de oportunismo e fez esse terceiro que sacramentou. Em momento nenhum do jogo, eu acho que nós sentimos força no Fluminense de ganhar. O Fluminense foi muito mais na base da vontade, da superação, do que qualquer outra coisa. Basta a gente ver a quantidade de defesas que o Murilo fez durante todo o jogo. E essa conversa de que jogar em casa não tem muita vantagem, ela novamente demonstrou que tem, e muita vantagem, principalmente você jogando num estádio como esse aqui, com uma torcida que em momento, só depois do segundo gol do Fluminense, que ela deu uma parada, né? Mas depois ela voltou a incentivar. E isso faz com que a equipe da casa realmente tenha e busque forças de todas as formas para chegar ao resultado. E eu acho que, pela justiça, as duas melhores equipes, de melhores campanhas durante o campeonato, estão merecidamente jogando a final. Tá certo, Júnior. Agora, vocês daí pra frente eu quero saber, a gente vai querer saber depois, o favoritismo dos finalistas, quem que tá mais perto. Agora, nesse jogo de hoje é importantíssimo isso que você disse, claro, do cansaço físico, talvez não seja, às vezes, tão grande quanto o cansaço mental, porque quando você força a mente, você cansa o corpo inteiro. Quando você força muito o corpo, você está preparado, como disse o Armando, para 90 minutos. Então cansa só o corpo. Agora, de fato, foi uma situação tremenda do Fluminense. Você acha que o Fluminense sentiu o peso da responsabilidade, Júnior? Olha, Daniel, eu acho que também o próprio Atlético sentiu, viu? Porque a ansiedade desses jogadores não é que seja uma equipe tão experiente assim. Muita gente estava vivendo essa experiência pela primeira vez. E isso pesou um pouco também para o Atlético Paranaense, mesmo jogando em casa. A equipe do Fluminense, a gente viu que buscou de todas as formas uma maneira para poder superar os problemas que vinha sofrendo desde a própria quarta-feira. Mas eu acho que hoje realmente era difícil para o Fluminense, porque, eu volto a repetir, em momento nenhum a gente sentiu aquela firmeza, aquela personalidade de uma equipe que poderia superar. O Magno Alves, no final do jogo, falou, foi um ano perdido. Não é verdade, não foi um ano perdido, não. Eu acho que o Fluminense voltou e demonstrou que é realmente uma equipe de brio, de luta, honrou a camisa. Todos eles correram aqui, superaram diversos problemas
E o Fluminense, é lógico, dentro da própria situação, jogando fora de casa, não tem nada que sair de cabeça baixa. Fez a sua parte, fez um excelente campeonato. Prevaleceu a equipe de mais regularidade, né? A equipe do Atlético dentro de casa aqui perdeu somente para o Fluminense. Dentro da competição, a gente não pode esquecer disso. Tá certo. E faz muito tempo que o Fluminense, que o Atlético perdeu. Você sabe, quando o Geninho entrou exatamente depois da derrota do Atlético do Paraná contra o Fluminense. Desde então, esse Geninho não perdeu mais. Ele ficou 22 jogos invictos, né, Armando? Primeiro pelo Santos, depois pelo Atlético Paranaense. E armou direitinho esse Atlético, hein? A gente estava conversando exatamente isso. O time tem uma força física também, tem uma vitalidade, esse time do Atlético. Eles comem, acho que eles comem muito bem lá no Paraná. Ah, come-se muito bem, vive-se muito bem no Paraná. Agora, o mais importante é o seguinte, além desse vigor físico, eles correm tanto, eles são eles estão tão entrosados que às vezes eles se perdem exatamente nisso. Como diria o Nelson Rodrigues, tem saúde de vaca premiada. Mas é um time com vaca 63 suíça gols. premiada. 63 gols em 29 jogos, né, mano? Merece estar na final, né? É o mais ofensivo, né? Bom, agora vamos voltar à Arena da Baixada com Luiz Carlos Júnior. Luiz. Olha, Laís, nós vamos rapidamente ao vestiário do Atlético, porque o herói dessa classificação, o Atlético está pela primeira vez na Libertadores, ou melhor, está pela segunda vez na Libertadores, pela primeira vez numa final de Campeonato Brasileiro, e o herói, o autor dos 3 gols, está com o Luciano Calheiros. Luciano. Exatamente, Luiz, estou aqui ao lado do Alex Mineiro, que hoje definitivamente, Alex, colocou seu nome na história do Atlético, né? Fico feliz, eu acho que não só eu, como a equipe toda colocou o seu nome lá na história do clube, eu acho que a gente fica feliz por isso. A gente tem que ressaltar o trabalho do grupo, que correu bastante durante os 90 minutos, para que nós pudéssemos aí chegar a essa final. Agora a decisão contra o São Caetano. O que vocês conhecem dessa equipe? A equipe que foi o bicho-papão daquela primeira fase ali. Quer dizer, o próximo adversário, primeiro jogo aqui em Curitiba e depois em São Paulo. São 2 jogos, um adversário dificílimo, a equipe do São Caetano provou isso já, eu acho que sem comentários. Está provando isso desde o ano passado. A gente tem que ter bastante tranquilidade para enfrentar essa equipe aqui dentro. E aqui dentro é difícil também vencer a equipe do Atlético Paranaense. E nós vamos em busca desse título a todo custo. Agora, só para finalizar, depois do jogo fui conversar contigo e percebi que você estava bastante emocionado. Você esperava que pudesse render isso tudo que você rendeu hoje, Alex? A gente está trabalhando para isso, né? Para alcançar o sucesso. Acho que não só eu, como todo o grupo, está alcançando isso. A gente fica bastante feliz. Após o jogo a gente fica emocionado mesmo, porque foi um jogo dificílimo, um jogo onde a equipe do Fluminense fez uma grande partida e dificultou bastante o nosso trabalho. A gente fica feliz por isso. Tá certo, é a palavra do Alex Mineiro, como você disse, né, Luiz? O herói do Atlético Paranaense hoje aqui diante do Fluminense, e ele que agora passa a incomodar o Kleber ali na artilharia. Hoje chegou ao 13º gol, Luiz. Vamos rapidamente ao vestiário do Fluminense, vamos ver se tem alguém no vestiário do Fluminense. Rui Guilherme. Tem sim, Luiz. Tem aqui o técnico Oswaldo Oliveira, que está na entrevista coletiva. Vamos aqui ouvir o treinador. Estão chegando agora para a final do campeonato. Oswaldo, méritos para o Atlético do Paraná, que conseguiu vencer o Fluminense aqui na Arena da Baixada. Você acha que o Fluminense tinha como conseguir esse empate? O Fluminense tinha como conseguir a vitória, porque quando empatou em 2-2, teve 2 boas chances de terminar o jogo aos 40 minutos, né? Não conseguimos, em seguida o Atlético teve a chance e terminou. Por isso, mérito para o Atlético, é o real e digno finalista juntamente com São Caetano. Esses dois, eu queria até abordar esse aspecto com você. Tanto o Atlético como o São Caetano, merecidamente, os dois chegam à final do Campeonato Brasileiro. Você acha que são as 2 melhores equipes? É difícil de você falar uma coisa dessa, né? Grandes equipes chegaram, eu não posso tirar o mérito de um Atlético Mineiro, de um Grêmio, de uma Ponte Preta, qualquer um desses estaria muito bem nessa posição. Mas veja bem, o São Caetano foi o primeiro colocado, o Atlético Paranaense foi o segundo. Então, se mantém isso, não há nenhuma injustiça. Eu acho que qualquer um dos dois que vencer as partidas finais, o título vai estar muito bem entregue, porque são 2 grandes equipes. Oswaldo, como o campeonato já terminou para o Fluminense, qual é o futuro do técnico? Você gostaria de permanecer no Fluminense? O que você pensa nesse exato momento, Oswaldo? O futuro do técnico nesse momento é descansar, né? É lógico que eu vou ter que decidir onde eu vou trabalhar no ano que vem. Provavelmente, inclusive, a iniciativa é do Fluminense. Eu gostaria muito de ficar. Mas existem muitas coisas que têm que ser discutidas.
E essas coisas vão ser discutidas e em seu tempo todos vão ficar sabendo do final. Tá certo. O técnico Oswaldo de Oliveira, a verdade, Luiz, que o Palmeiras quer o treinador do Fluminense. Mas ele já disse, né? Tem interesse de continuar também no Fluminense, mas situações têm que ser conversadas, Luiz. Perfeito. Vamos aos números do jogo da grande vitória do Atlético sobre o Fluminense por 3-2. Vamos aos números do Scout Exclusivo Sport TV com a análise do Júnior. Esses números estão na homepage do Sport TV, www.sporttv.com.br. Todos os detalhes do Brasileirão. Você clica em números do jogo. Tivemos de cronometragem de bola em jogo 53-49, de bola parada 41-23. O Fluminense com mais tempo de posse de bola, Júnior. 28-05 contra 25-44. Mas o que a gente vê aí, Luiz, é 41 minutos de bola parada. Depois o Cerdeira vai falar disso aí, né? Mas o Fluminense alternou com o Atlético a posse de bola durante grande parte do jogo. Equilíbrio nos desarmes, 21-21. Equilíbrio nas jogadas de linha de fundo, 5-5. Eu acho que mostrou mais ou menos isso, apesar de um pouco mais de objetividade por parte do Atlético. Números do Scout Exclusivo Sport TV para você, 3 para o Atlético, 2 para o Fluminense. O Atlético é finalista do Brasileirão. Jogo aéreo, 18 tentativas do time de Curitiba, 6 do Fluminense. Finalizações, 15 do Atlético, 14 do Fluminense, 4 do Alex Mineiro, 4 do Roger. A gente vê o tipo de jogo que o Atlético faz, porque tem jogadas ensaiadas também nas jogadas aéreas, né? E aproveitou bastante isso também. Mas o que mostra mais é o Alex Mineiro. Teve 4 oportunidades, fez 3 gols. Quer dizer, e essa quarta oportunidade foi aquela aos 40 minutos, né? Que ele tentou driblar, que o Murilo saiu muito bem na jogada. Eu acho que o Atlético Paranaense realmente, como todo mundo, né, já está dizendo, o próprio Oswaldo falou com muita consciência, quem chegou em segundo lugar, né, no campeonato foi o Atlético Paranaense. Quer dizer, não é nenhuma injustiça que essa equipe possa tranquilamente jogar essa final contra o São Caetano. Agora, o Fluminense foi um time que até essa rodada só tinha perdido 4 jogos. E justamente por isso terminou em terceiro, porque terminou com os mesmos 51 pontos do Atlético. Aí você entra pelo regulamento, né? Nós tivemos falando, teriam que ser 2 jogos, né? Para ser uma coisa mais justa. Mas em compensação a gente viu jogos melhores em função desse regulamento, as equipes jogando para frente. Quer dizer, os 2 treinadores hoje aqui tentaram colocar as suas equipes de uma forma ofensiva. Se naturalmente você tivesse 2 partidas, a gente não teria visto jogos tão bons como vimos nessas 2 fases agora, justamente em função desse regulamento. Nós ouvimos o Oswaldo. O Luciano Calheiros conversou ainda há pouco com o Geninho. Ok, deixa eu ver aqui o técnico Geninho. Geninho, uma classificação para a Taça Libertadores e o que é mais importante, uma classificação inédita também para uma decisão de Campeonato Brasileiro na história do Atlético Paranaense. É gratificante porque vem recompensar todo o trabalho que está sendo feito aqui. Um grupo muito unido, né? Uma unidade muito grande, uma confiança muito grande, uma honestidade muito grande dentro do trabalho e dentro do grupo. E uma integração muito grande, time e torcida, como há muito tempo eu não via num time de futebol brasileiro. Uma torcida aplaudindo o time quando o time às vezes joga mal. Então eu acho que tudo isso está levando o Atlético a essa disputa de um título inédito para ele. E eu acho que de maneira merecida. Né? Eu acho que o Atlético fez por merecer, está nessa condição. E hoje foi uma partida de muitos altos e baixos, né, Geninho, durante os 90 minutos. O que na sua opinião, acabou determinando essa vitória? Porque teve um lance no segundo tempo que o Alex Mineiro tentou driblar o Murilo, acabou perdendo, você virou para o banco, era o lance para definir o jogo. E acabou não saindo o gol e mais tarde o Alex foi lá e definiu. Foi um jogo de muitos erros, acho que dos 2 lados. Né? Talvez a ansiedade, a precipitação. Em relação ao Atlético, muitos jogadores jovens que nunca estavam participando de uma semifinal, uma situação nova para eles. O time errou bastante. O time não foi o mesmo time, por exemplo, contra o São Paulo. Mas foi um time que superou, às vezes, os erros técnicos com muita garra, muita luta e muita determinação. Né? Eu acho que o que prevaleceu no jogo todo foram as 2 equipes buscando o gol. Isso é bonito. As 2 equipes, o próprio Oswaldo, que poderia, de repente, administrar uma prorrogação e tentar vencer na prorrogação, enfiou mais um atacante. O Atlético em momento nenhum jogou atrás, né? Também não tentou segurar o jogo para a prorrogação. Eu acho que o importante foi isso, os 2 treinadores jogando para gol, emoção até o final, e para nós do Atlético a recompensa. Tá certo a palavra aí do técnico Geninho, o Atlético Paranaense que agora vai aguardar o São Caetano, a primeira partida disputada na próxima semana, no próximo domingo, aqui mesmo na Arena da Baixada, e o São Caetano é um adversário que o Geninho conhece muito bem. Ele tem o grupo na mão, Geninho, hoje, não tem, Júnior? Olha, Luiz, é impressionante que todas as entrevistas que a gente viu pós-jogo com os jogadores e com o treinador, a palavra que eles mais falam é grupo.
Quer dizer, eu acho que esse campeonato brasileiro, ainda mais com essa final, que a gente não teve nenhum destaque assim, que esse foi o craque, né, por unanimidade do campeonato brasileiro, nós não tivemos. Tivemos as duas melhores equipes e talvez os dois melhores grupos, né, o Jair Pisserni no São Caetano e o Geninho aqui. É impressionante como eles ressaltam sempre o grupo, a parte coletiva. Quer dizer, a parte individual dessas duas equipes ficam sempre em segundo plano. Já que estamos falando em grupo, vamos trocar um passe de novo com o Daniel de Paula, com a Amanda Nogueira, com o Laís Lima. Queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que a questão da final em 2 jogos, isso muda o panorama do que tivemos até agora nas quartas e nas semis? Armando, vou repassar a pergunta. Você acha que em 2 jogos agora, final, em 2 jogos, muda o panorama? Não, agora é que não tem mais panorama nenhum. Agora a panorama é dar ou desce, porque agora são as duas equipes que mais resistiram, porque esse negócio é uma maratona, gente. São 27 jogos, 27 partidas. 27, é uma maratona. Você chegar a esse ponto, com a vitalidade, com o vício dessas duas equipes, é uma coisa, eu acho uma coisa admirável. Destacando, inclusive, o trabalho dos treinadores. Estava comentando o Júnior aí. Esse negócio do grupo estar unido, que acabou virando uma espécie de clichê, na verdade, esses jogadores dessas duas equipes, eles não fazem nunca uma referência à individualidade. Depois é o seguinte, o jogador que faz um gol nesse time, ele comemora com um companheiro de equipe. Não vai fazer demagogia pendurar no pescoço do treinador. Na verdade, isso são fatores que acabam se somando para formar realmente uma equipe. Não tem um grande destaque na equipe E quando nós fizemos essa nossa seleção aqui do primeiro turno, nós destacamos individualmente. Não é uma coisa muito justa. Eu gostei até quando o nosso Raul Plasma disse logo, olha aqui, meu time é o São Caetano, pronto, pega os 11 e esse é o melhor time. O que é que você acha? Eu acho correto isso, eu acho que os treinadores são importantíssimos, mas eles são de um nível diferente, parece, né? Quando a bola está rolando, você vê que eles comemoram, o Geninho comemorou bastante no terceiro gol, o Oswaldo também, claro, o Jair Pisserni saiu pulando no final do jogo do São Caetano, aquilo foi interessante, mas de fato, eu acho que, ainda voltando um pouquinho até a pergunta do Luiz, eu acho que pode não fazer tanta diferença, porque até agora, Armando, nós tivemos todos os mandantes, desde o final da fase de classificação, quando chegou no mata-mata, 90 ou 120 minutos, os 6 jogos, vitória de mandante. Ou classificação do mandante, prevaleceu o mandante, fator campo. Agora são 2 jogos. Isso significa, mano, que se for assim até o final, o Atlético ganha o jogo domingo em Curitiba, e no último jogo o São Caetano ganha. E aí tem chance. Vai ser o campeão brasileiro. Mas agora desaparece o empate como vantagem, não? O São Caetano leva vantagem. Primeiro colocado, São Caetano leva vantagem. Se empatar daqui até o final, exatamente. Se terminar tudo igual, tempo regulamentar, aí vai para a prorrogação, na prorrogação se empatar, o São Caetano... O São Caetano, acima de tudo, aprendeu a jogar também com o regulamento. Era um time, como dizia o Jair Pisserni, em todas as entrevistas do Jair durante a fase de classificação, ele dizia, meu time joga assim, lembra do salseiro? Dentro de casa, fora de casa, é esse salseiro. Não quero saber, só que contra o Bahia não foi bem assim, não. Ele tinha dito que era um time de coragem, que precisava ter coragem. Que tem. Mas que ele botou o regulamento aqui embaixo e falou assim, opa, agora não, agora sim, ele botou. Agora você imagina o seguinte, vai começar o Campeonato Brasileiro de 2001, estão lá Flamengo, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Vasco da Gama, aí senta-se um grupo de comentaristas e começa a fazer uma projeção. Entre eles eu, que vou falar mais. Evidentemente que ou vai dar o Corinthians, ou vai dar o Flamengo, ou vai dar o Vasco, ou vai dar o Palmeiras. Aí no fim dá 2 coadjuvantes. E você vê o seguinte, time sem grandes estrelas, né, Rui? É porque tem um dramaturgo irlandês que ele dizia o seguinte, olha, o crítico, e ele falava de teatro, mas se aplica também ao futebol, o crítico é mais ou menos como o eunuco no harém. Ele sabe exatamente como é que a coisa se faz, mas ele não é capaz de fazer. Assim somos nós, comentaristas. Bom, Armando, nos campeonatos europeus, a disputa por posições intermediárias interessa a torcida por causa da classificação para torneios continentais. O Troca de Passe quer saber o seguinte na página do Sport TV, www.sporttv.com.br.